O diagnóstico que mudou o meu olhar sobre mim. Eu descobri o TDAH aos 49 anos e talvez você pense, depois de tanto tempo, Liginha, para que um diagnóstico? Eu te respondo com muita clareza e muito respeito. O diagnóstico não mudou o meu passado, mas ele mudou a forma como eu compreendo a minha própria história e como eu posso agir de agora em diante. Se você passou o ano se perguntando por que algumas pessoas parecem fazer as coisas com tanta leveza que você gasta muita energia para fazer determinadas coisas, fica comigo até o final desse vídeo. Porque talvez você não precise de mais julgamento, talvez você só precise de investigação, conhecimento e profissionais qualificados. Nessa minha descoberta, aos 49 anos, eu tentando compreender algumas características minhas, algumas coisas que davam certo para outras pessoas de uma maneira tão mais rápida e leve, para mim era sofrível. Eu vim trabalhando, olhando a minha aceleração, a quantidade de energia que algumas coisas determinadas consumiam de mim, a dificuldade do foco em fazer tarefas simples, a impulsividade, a falta de filtro, a necessidade de aprender a dar uma pausa, sentir, falar e agir. E quando o diagnóstico chegou, eu perguntei para mim quantas coisas da minha história eu interpretei de maneira errada sobre a minha própria vida, gente. E essa pergunta pesou em mim, porque o diagnóstico tardio não volta no tempo. Ele não muda o que aconteceu, mas ele pode oferecer uma nova lente para que a gente possa compreender determinados padrões do nosso próprio funcionamento. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas vamos lá, eu preciso fazer uma pausa bem importante para fazer essas bases de informação com você. Hoje se fala muito sobre TDAH nas redes sociais, certo? Isso é positivo, quando gera informação e incentiva as pessoas a procurarem ajuda profissional. Mas existe um grande risco. Identificar-se com conteúdo não significa ter TDAH. Você assistir ao meu vídeo e pensar, eu faço tudo isso, não fecha o seu diagnóstico. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. A avaliação adequada precisa considerar a história clínica, desenvolvimento, persistência dos seus sintomas, diferentes contextos que ele aparece na tua vida e principalmente o prejuízo funcional. Também existe o chamado diagnóstico diferencial, porque os sintomas como desatenção, dificuldade de concentração, inquietação, procrastinação, alterações emocionais não pertencem exclusivamente a quem tem o TDAH. Por isso eu faço questão de te dizer, procure profissional qualificado. Mesmo que você tenha 30, 40, 50, 60, 70 anos ou mais, não existe idade errada para você começar a compreender melhor o seu próprio funcionamento, a sua vida. TDAH não é apenas a falta de atenção. Outra coisa que eu aprendi de falar de TDAH apenas como falta de atenção é simplificar demais um funcionamento como complexo, né? Os sintomas centrais envolvem desatenção ou hiperatividade e impulsividade, mas precisamos compreender também o impacto que dificulta nas relações, nas funções executivas que elas podem ter, que elas têm na sua vida cotidiana. E que são essas funções executivas? São os processos cognitivos importantes para os seus direcionamentos e comportamentos e os objetivos. A gente está falando de controle inibitório, memória de trabalho, planejamento, organização, gerenciamento do tempo, flexibilidade cognitiva, monitoramento do próprio comportamento, sustentação de atenção, e isso me trouxe uma compreensão muito importante na minha vida, porque às vezes a dificuldade não está em saber o que precisa ser feito, porque isso você sabe, eu também sei. A questão pode estar em iniciar, priorizar, organizar, sustentar, concluir
ações de maneira consistente. E quando você não compreende isso, pode passar anos interpretando determinadas dificuldades, apenas como falta de disciplina, falta de esforço e incapacidade. Isso é real porque eu vivi na pele. E essa autorregulação que ela traz para nós é uma palavra muito importante. A autorregulação é aprender a observar o próprio funcionamento, construir recursos para responder melhor às situações, perceber quando eu estou acelerada, observar o meu nível de ativação, reconhecer quando eu preciso fazer uma pausa, organizar as minhas prioridades, criar estratégias externas de organização, no meu caso é agenda, só funciona a agenda, embaixo do meu braço, dentro da minha bolsa. Perceber meus impulsos antes de transformá-los automaticamente em comportamento e trabalhar aquilo que nós chamamos de controle inibitório, que é a capacidade de interromper e modular determinadas respostas automáticas. Talvez exista a questão da autorregulação também, tá? Emocional. Essas dificuldades na área que são frequentes e discutidas nas experiências clínicas de adultos com TDAH. Embora não devam ser tratadas isoladamente como um critério diagnóstico, para mim, compreender isso significa aprender a criar espaço entre sentir e reagir. Começar a construir. Sentir, perceber, regular, escolher e agir. Isso é desenvolvimento. É o que eu busco todos os dias ao acordar. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes desse vídeo. Eu não quero utilizar o meu diagnóstico para dizer eu tenho TDAH, como muita gente costuma tirar sarro, né, de quem descobre o diagnóstico. Porque eu sou assim mesmo, não é sobre isso não. Existe diferença entre explicação e justificativa. O diagnóstico pode ajudar a explicar determinados padrões do seu funcionamento, mas ele não pode se transformar em justificativa para tudo aquilo que eu ainda preciso desenvolver. Pelo contrário, pessoal, para mim, conhecimento aumenta responsabilidade. Agora eu sei mais sobre mim. É vida real. Então eu posso buscar estratégias, eu posso procurar acompanhamento adequado, né? Eu posso desenvolver recursos compensatórios, eu posso trabalhar a minha autorregulação, eu posso ampliar a minha metacognição, que é a minha capacidade de observar e compreender o meu próprio funcionamento cognitivo. O diagnóstico não diminuiu a minha responsabilidade sobre a minha própria vida. Ele, na verdade, ampliou a minha consciência. Talvez essa tenha sido uma das partes mais profundas para mim, porque quando você recebe determinadas respostas depois de tantos anos, inevitavelmente você olha para trás. Eu escolhi olhar para a menina que eu fui, para a adolescente que eu fui, mas principalmente agora para a mulher e profissional, mãe, esposa, filha, irmã, a empresária. Eu comecei a revisitar algumas situações e para ter compreensão, não para culpar ninguém, tá, pessoal? Pelo contrário, ninguém tem culpa de nada. Não para apagar as minhas escolhas, não para colocar tudo na conta, na culpa do TDAH, mas para me perguntar: o que dessa história eu posso compreender de maneira diferente agora? E existe algo profundamente libertador em trocar julgamento por consciência. Porque não significa passar a mão na minha própria cabeça. Não significa compreender as coisas do outro, mas poder me desenvolver e me conhecer melhor. Então escuta isso, não é tarde. Se você tem sinais persistentes que geram prejuízo significativo para a sua vida profissional, acadêmica, financeira, familiar, social, afetiva, amorosa, procure avaliação especializada. Talvez você tenha passado décadas criando mecanismos compensatórios sem perceber.
talvez tenha aprendido a funcionar com um custo emocional e cognitivo enorme. Talvez seja extremamente você olhar para suas áreas competentes e ver que você sim é muito competente. Cada história é única. Por isso, a avaliação individual é importantíssima. E depois do diagnóstico? O diagnóstico não é o ponto final, tá, gente? Pode ser o início de um processo estruturado de cuidado. Dependendo de cada caso e da avaliação profissional, o manejo pode envolver psicoeducação, intervenções psicológicas, né, estruturadas, estratégias comportamentais, modificações ambientais, desenvolvimento de recursos de organização para a autorregulação. E tudo isso de maneira muito profissional, somente por habilitados. Não existe uma receita universal. Existe um indivíduo que precisa ser compreendido integralmente. Eu tenho TDAH, eu sou o TDAH. E essa frase, para mim, é fundamental. Eu tenho TDAH e eu não sou TDAH. O diagnóstico faz parte da compreensão sobre o meu funcionamento, mas ele não resume quem eu sou. Eu continuo sendo a mulher com histórias, com competências, potencialidades, limitações, responsabilidades, escolhas de possibilidades para o meu desenvolvimento. Sou mãe, sou esposa. Eu não quero romantizar o TDAH aqui para você não, tá bom? Nem para minha própria vida. Não quero demonizá-lo, sabe? Eu quero transformar a minha identidade. Eu quero transformar isso em consciência. E como isso é importante, porque é libertador. Quando a gente escolhe fazer o que precisa ser feito por nós, a gente se coloca em primeiro lugar e a gente para de sofrer, porque eu sofria demais, demais, demais. Por que que as coisas acontecem tão mais leve para as pessoas e por que para mim não? Por que que eu sofro tanto para fazer determinada coisa? Por que que eu não consigo focar em uma coisa de cada vez? Por que que para mim é tão sofrível a questão dos cálculos de número, de planilha? Então é sobre isso. Talvez exista algo que eu precise investigar com um profissional? Será? Não tenha medo. Não tenha medo de procurar profissional. A gente precisa descobrir as coisas da nossa própria vida. Eu descobri o TDAH com 49 anos. Eu não quero passar o restante da minha vida lamentando não ter descoberto antes. Para com isso. Eu quero utilizar aquilo que eu sei hoje para viver o melhor que a vida e o mundo têm para me oferecer. Porque talvez eu não possa voltar e conversar com aquela menina que ainda não entendia algumas coisas sobre si. Mas eu posso olhar para a mulher que eu sou hoje e dizer: agora nós temos mais informações sobre nós. Então vamos fazer juntas algo diferente pelaquela menina e aquela adolescente. O diagnóstico tardio não mudou o meu passado, mudou a minha consciência com que eu escolho construir o meu futuro. E se esse vídeo fez sentido para você, manda para as pessoas que você acredita que pode ajudá-los. A vida, ela pode ser leve e a gente merece viver essa vida com leveza.